E continuando a série de vídeos sobre a verdadeira história do Brasil, falaremos da colonização e do início da escravidão em nosso país. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e, dando continuidade à nossa série de vídeos, vamos falar sobre um assunto delicado e obscuro da nossa história, mas que faz parte deste país, que é o início da escravidão na colonização do Brasil pelos portugueses e europeus. Então já te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você ficar até o final, vou te contar uma novidade aqui do canal. Vamos lá à nossa história. A origem da escravidão no Brasil começou por volta de 1530, quando os portugueses estabeleceram o sistema de capitanias hereditárias. Iniciaram o processo de colonização de fato. Iniciou-se o uso de mão de obra escrava. Como já vimos em vídeos anteriores, antes disso, a exploração de pau-brasil era obtida com a ajuda de índios e através de escambo, que é a troca de mercadorias com eles. Se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, vou deixar aqui no card, aqui em cima, uma playlist com toda a série de vídeos até agora. Vá lá e assista. O processo de escravidão no Brasil começou em meados de 1530. Foi quando os portugueses começaram a implementar efetivamente a colonização da América Portuguesa e foi utilizado o regime escravocrata. A primeira tentativa foi escravizar os indígenas, que aqui estavam. Porém, a região era muito difícil de explorar. Os índios eram difíceis de serem dominados, porque por dentro das tribos indígenas não havia escravidão. Na visão indígena, o inimigo de guerra não servia para o trabalho das tribos. Muitos indígenas eram escravizados, mas como era difícil adaptá-los ao trabalho da agricultura e outros trabalhos braçais, além disso, nesse início, os índios que se convertiam à igreja eram protegidos pelos jesuítas. Aqueles ditos como rebeldes eram escravizados, porém muitos fugiam e, por conhecerem muito bem a região, se embretavam na mata adentro e não eram encontrados mais. Entre os séculos 16 e 17, houve muitas tentativas de escravizar os indígenas nativos, mas eles foram gradualmente substituídos por africanos que chegavam através do tráfico negreiro. Para entendermos um pouco mais da escravidão no Brasil colonial, precisamos estudar o contexto histórico mundial desta época. O negro vendido na costa africana, no entanto, era uma força de trabalho barata e já acostumado com a agricultura e a mineração. A escravidão foi o principal componente do sistema econômico brasileiro durante quase 400 anos. Há muitos mitos sobre como era a escravidão no Brasil colonial. No século XX, Gilberto Freire, José Pedro Galvão, Arlindo Veiga Santos e Pedro Calmon fizeram questão de estudar o período colonial com seus aspectos bons e ruins. Dá-se a impressão de que os escravos eram simplesmente uma mão de obra desqualificada. Pelo contrário, trouxeram técnicas, processos de produção, maneiras de trabalho e instrumentos de trabalho diferentes dos imigrantes que vieram para o Brasil naquela época. Por exemplo, os portugueses procuravam ouro e prata no Brasil, na Angola ou em Moçambique. Os metais preciosos eram essenciais para o comércio com a China, a Índia e o Oriente em geral. Até o século XIX, o Oriente foi a fonte de todas as riquezas e comércio no Oceano Índico. Foi o grande comércio durante muitos séculos. Os chineses e indianos não tinham nenhum interesse nos produtos europeus.
eles produziam bens de luxo altamente qualificados, e o comércio internacional era basicamente feito por produtos deste tipo. Os escravos africanos que chegavam ao Brasil tinham as técnicas para localizar, cavar minas e separar ouro dos demais minérios, técnicas que eram desconhecidas pelos europeus. Até a descoberta do ouro nas Américas, grande parte da moeda europeia e árabe era feita com ouro da África. Os portugueses não tinham minas de ouro e não estavam acostumados a esse trabalho. O trabalho africano trouxe a técnica de mineração de ouro e de fundição de ferro. Os escravos já trabalhavam o ferro em Minas com diferentes formas, pois cada escravo tinha suas próprias tradições. Havia também novidades no cultivo de determinados vegetais e na criação de gado solto em grandes extensões de terra. Embora muitos escravos fossem usados para cortar cana, eles mantiveram as habilidades de fazer coisas muito melhores com as técnicas que conheciam. Você está gostando desse vídeo? Quero te contar uma grande novidade. Agora você tem os links exclusivos de compras aqui no canal com preços imbatíveis. Apoie o nosso canal comprando com nossos grandes parceiros. Deixarei o link na descrição. Você também poderá fazer uma doação via e-mail Pix aqui no nosso canal. Está aqui embaixo na descrição. Vai lá e confere. Bom, a tecelagem é outro exemplo para ilustrar essa realidade. Eram proibidos ter indústrias de tecelagem no Brasil, mas não era proibido ter escravos que soubessem tecer. Algumas fazendas, por esta razão, tinham teares simples. Quero ressaltar algo que poucos falam em nosso país. O africano que veio ao Brasil foi um dos construtores desta nação, com muito suor, maus tratos e perdas. Já houve um historiador que disse que nós reconstruímos o passado a partir dos dados do presente, que é o presente que faz a história, e não a história que faz o presente. Estas são palavras de Alberto da Costa e Silva, diplomata e um dos mais destacados historiadores brasileiros. Na formação do povo brasileiro, o primeiro passo para estudar a escravidão no Brasil é entender que nosso país foi feito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. A maior composição do Brasil foi feita pela presença de indivíduos de outros continentes. Eles foram essenciais para a formação da primeira camada de nacionais brasileiros, os caboclos, mestiços de europeus e índios. Quanto aos africanos, o Brasil recebeu mais de 5 milhões de pessoas. Como eram trazidos por contrabando, não há registros precisos desses números, mas leva-se a crer que esse número tende a ser muito maior. Por conseguinte, e por infelicidade, poucos historiadores da época da escravidão tinham interesse nesta história dos escravos. José Bonifácio de Andrade e Silva, por exemplo, conversou com os escravos e ouviu deles sobre o percurso que fizeram. Alguns mudaram de proprietário de 4 a 5 vezes. Talvez se houvesse mais desses relatos, seria mais fácil entender a participação dos escravos nesta construção e chegada ao Brasil. O Brasil se tornou uma nação única, já desde a época da colonização, pois os exploradores chegaram e permaneceram no país a ser explorado. A presença constante dos europeus, especialmente dos portugueses, fez da miscigenação um fato brasileiro desde o descobrimento. Esta é a característica brasileira mais marcante, uma tese que se deve a Gilberto Freire, um dos que melhor entenderam o país nesse sentido. De acordo com esse sociólogo, o povo brasileiro é essencialmente uma mistura. A miscigenação não era vista com maus olhos até o século XIX,
quando teses eugenistas começaram a propagar, por exemplo, que não se deve misturar sangue europeu com sangue africano. Gobineau e Tocqueville, pensadores franceses, embora de maneiras diferentes, defendiam erroneamente a tese de que o negro estava atrasado na linha evolutiva. Isso não era uma verdade. Depois surgiu a tese de que miscigenar era uma técnica para eliminar a população negra, a fim de gerar um branqueamento do povo. Seguindo a linha de pensamento de Gilberto Freire, não faz sentido falar de uma raça específica em um país como o Brasil. Infelizmente, hoje, ainda há muitas pessoas que não aceitam a miscigenação brasileira. E isso é um fato. Somos todos miscigenados, sem exceções. As mulheres indígenas, por exemplo, são consideradas como as grandes mães brasileiras, o grande ventre do país. Os portugueses e outros imigrantes vieram em grupos predominantemente masculinos. A chamada boa composição da escravaria era aquela que deixava a África com 3 homens para cada mulher, o que não acontecia. Os escravos não eram apenas um meio de produção, mas também um agente significativo na formação social. A escravidão é um fato muito infeliz na nossa sociedade e obscuro, presente em nossa história e na história da humanidade. Trata-se de um problema mundial na construção histórica da humanidade. Um fato relevante é que, na história mundial e também no período colonial brasileiro, não se pensava que o escravo fosse um ser humano de menor dignidade. As pessoas não eram escravizadas por pensar-se que tinham menos valor como seres humanos. Um parênteses que quero ressaltar aqui. O racismo nasceu da escravidão, não a escravidão do racismo. Fecha parênteses. A escravidão colonial brasileira e americana não é racial, mas se torna racial no século XIX, quando surgem as teses eugenistas. Afinal, os escravos eram associados com os africanos e seus descendentes. O fato concreto de que a maioria dos escravos brasileiros veio da África fez com que o fato de ser africano se relacionasse com o fato de ser escravo. Esta é uma relação acidental. Ser africano não foi a justificativa para ser escravo, era uma circunstância. Somente no século XIX é que começaram a surgir justificativas para essa evolução humana. Isso é alheio à explicação da escravidão no Brasil. Os portugueses do século XVII acreditavam que todos os seres humanos tinham nascido de um mesmo casal, Adão e Eva. Quando se fala de escravidão no Brasil, também é preciso recordar o livro 5º das Ordenações Filipinas, diploma penal que estava em vigor no país. Ele estabelecia uma punição para aqueles que não batizavam seus escravos. Temos que ter o cuidado de olhar o contexto cristão da época em relação a essa questão. Aqueles que possuíam escravos menores de 10 anos deviam batizá-los como se fossem seus próprios filhos, ou perderiam o escravo para quem o havia denunciado. Se fossem considerados apenas coisas sem alma, como ainda se ensina, seria um sacrilégio batizá-los. Aos maiores de 10 anos deveria ser oferecido o batismo, e se o escravo não quisesse, o proprietário era obrigado a chamar o padre local para convencê-lo. Se ainda assim não quisesse, o padre registraria que o escravo daquele senhor não quis receber o batismo, desobrigando o senhor de cumprir aquela lei. Mas antes de abordar as principais características da escravidão no Brasil, é necessário compreender questões na própria África. A escravidão africana, no século XVI, a possibilidade da escravidão era vicejante na África, pois as tribos faziam guerras e os vencidos se tornavam escravos dos vencedores. A África estava
repleta de pequenos reinos, poucos deles firmemente estabelecidos. O comércio de escravos no próprio território era sempre intenso. Os portugueses, por exemplo, não chegavam à costa africana arrastando à força os negros. Já havia um comércio de pessoas por lá. Os negros escravizavam negros antes que os portugueses escravizassem os negros. As autoridades africanas negociavam com as autoridades portuguesas. A escravidão era tutelada porque era extremamente lucrativa. A escolha dos africanos para serem escravizados não foi motivada pela cor da pele, mas pela oportunidade. Chefes e reis passavam a trabalhar com negociações de escravos, fazendo guerras e vendendo escravos a outros senhores. O que a escravidão colonial fez na história do mundo foi inaugurar o comércio ultramar em grande escala. Aqui eu quero deixar bem claro que o interesse pela escravidão era financeira nesta época e não racial. Lima Barreto, jornalista e escritor, abordou a diferença entre o negro do Brasil em relação a outros lugares. Haviam embates entre negros africanos e o negro brasileiro, que já tinha nascido aqui na colônia. Haviam negros ricos também, além de negros escravos. É claro que não era a regra, a escravidão no Brasil é uma mácula muito ruim, mas para discutir a cidadania é preciso pensar sobre essas questões. A escravidão assumiu formas muito distintas. A escravidão dos africanos, quando o povo português se viu em necessidade de mão de obra barata, já havia uma oferta para supri-la na própria África. O que faz essa escravidão ser extremamente cruel? Há muitos relatos de abuso e isso é algo mais recente da memória. O Brasil passou por situações muito particulares durante o período escravocrata. Havia negros que se tornavam livres e, nas condições de senhores, adquiriam seus próprios escravos. Os escravos no Brasil tinham escravos, ou pelo menos a possibilidade de ter. A escravidão é sempre apresentada no grande engenho, o que não era bem uma regra. Na economia brasileira, onde o sistema econômico era escravista, era comum que pessoas possuíssem escravos. Neste sistema, o negro era escravo e, quando livre, usava mão de obra corrente, que era a escravidão. O sistema escravista brasileiro não pode ser dividido em duas partes, como se todos os portugueses fossem senhores de engenho e todos os negros fossem escravos. Desde o Brasil colônia, haviam negros livres no país. Ele não era escravo por ser negro, ele era escravo por causa de um sistema econômico que encontrou uma organização na costa africana que vendia esta mão de obra barata e assim se tornou escravo. Os primeiros africanos a chegar foram por volta de 1550. Foram trazidos por meio de tráfico negreiro. Os portugueses possuíam feitorias instaladas na África desde o início do século XV e já possuíam relações com os reinos africanos para a compra de escravos. A principal demanda atendida era a dos engenhos de açúcar. As jornadas de trabalho eram exaustivas, duravam até 20 horas por dia, além de serem marcadas pela grande violência dos seus senhores. O engenho era um sistema moderno em pequenas propriedades. O senhor e o escravo trabalhavam juntos em outras propriedades. O negro também podia exercer a função de contador. Nas moendas, onde a cana de açúcar era moída para a obtenção de caldo, ocorriam muitos acidentes, nos quais os escravos acabavam amputados. Nas fornalhas e caldeiras, os escravos sofriam recorrentemente queimaduras. Como era um trabalho muito árduo, era destinado aos mais rebeldes. Os escravos recebiam, na maior parte dos senhorios, um tratamento muito desumano.
e realmente desumano. Eles completavam sua alimentação com o que era obtido em pequenas lavouras cultivadas aos domingos. Dormiam no chão das senzalas e eram monitorados para que não fugissem. Aqueles que trabalhavam em casas grandes como seus proprietários recebiam tratamento e alimentação e vestimentas melhores do que os demais. Além disso, a cidade contava com escravos que trabalhavam em diferentes ofícios. Nos centros urbanos ou no interior das fazendas, o castigo físico era muito comum. Caso o escravo cometesse erros ou ato de rebeldia, a punição mais corriqueira era o açoitamento, que consistia em bater neles com chicote. No contexto da escravidão no Brasil, além das agressões, as escravas ainda corriam o risco de serem exploradas sexualmente. Devido a tantos maus tratos, havia muita resistência, fugas, formação de quilombos, um deles o Quilombo dos Palmares, o mais conhecido, e um crescimento de desaprovação por parte da sociedade da época. Na escravidão do Brasil, a alforria era uma concessão do senhor, ainda que o escravo tivesse dinheiro. Alguns negros não podiam comprar a alforria, então compravam escravos. Alguns pagavam sua alforria com seus próprios escravos. Outros começaram a produzir a própria riqueza com eles. Havia diferença entre os escravos urbanos e os rurais. Nem sempre o negro lutou por sua alforria. Eles também lutavam para se tornarem senhores. O aumento da demanda da mão de obra levou à prosperidade do comércio de escravos. O tráfico negreiro era lucrativo para quem comprava e para quem vendia. Este comércio se tornou extremamente lucrativo. A importação de mão de obra escrava pelo tráfico de navios negreiros fazia parte da construção do Brasil. Vieram pessoas das mais diferentes partes da África e de algumas regiões mais do que outras. Muitas vezes o cativo fazia viagens que duravam até 2 anos dentro da própria África antes de chegar ao porto de embarque. Em um período de tempo tão longo, mudavam de donos, de linguagem e tinham contatos com muitas culturas diferentes. Havia mais de 18 tipos de navio negreiros. O número de mortos de cada navio negreiro era de cerca de 20%, incluindo negros e tripulantes. O navio negreiro do estado português era diferente. Os escravos tinham uma dieta alimentar de 3 refeições: higienização, alongamento, acompanhamento de padres e anulação de chicotes. As leis marítimas envolviam prescrições legais. O escravo tinha um custo e não era vantajoso que ele morresse durante esta viagem. O tráfico negreiro estava fortemente ligado à luta abolicionista, já que um passo importante para o fim da escravidão no Brasil era proibir novas remessas de africanos vindos pelo Atlântico. Segundo os relatos históricos, a família imperial brasileira sempre foi abolicionista. Dom Pedro II, embora fosse contrário ao regime escravocrata, protelava as grandes decisões. O que mais ocupavam era as preocupações com a cultura e as novas tecnologias, porque ele queria que o Brasil estivesse na dianteira dos processos científicos. Uma das suas características era considerar muito penosas as questões que envolviam lidar com o parlamento. Entretanto, na história do Segundo Império, a abolição sempre foi um tema presente na mente de Dom Pedro II e sua filha, Princesa Isabel. Apesar de alguns autores e historiadores tentarem distorcer essa questão, a princesa especialmente tinha como principal missão a abolição da escravidão. Ela entendia que a escravidão era um atentado à dignidade humana. Embora não conseguisse isso, fazia o que estava ao seu alcance.
Por esta razão, sustentou o quilombo das Carmélias, no Leblon, no Rio de Janeiro. Mesmo quando a princesa estava exilada na Europa e a escravidão já havia sido abolida no Brasil, a princesa Isabel ainda se preocupava com o que estava acontecendo com os negros aqui no Brasil. Seu apoio era fundamental, mas o movimento abolicionista não era imperial. Era popular e ganhou o apoio da família real. No Brasil, a abolição veio de um ideal abstrato e não de uma pressão econômica. No entanto, o capitalismo foi um grande motivador para o fim da escravidão moderna em geral. Com o tempo, percebeu-se que a escravidão não era economicamente vantajosa, pois não aumentava substancialmente a riqueza. A abolição ocorreu através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, e o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Para resolver o problema da escravidão no Brasil, o processo abolicionista se desenvolveu gradualmente através de leis que tornavam a escravidão cada vez mais difícil. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proibiu o tráfico negreiro, impedindo que a fonte de novos escravos fosse renovada em território brasileiro. A Lei do Ventre Livre, 1871, também conhecida como Lei Rio Branco, determinou que os filhos de escravos nascidos após a promulgação da lei seriam considerados livres. A Lei dos Sexagenários, 1885, também conhecida como a Lei Saraiva-Cotegipe, concedeu liberdade a todos os escravos com mais de 60 anos de idade. A pressão popular, o movimento abolicionista e as revoltas dos próprios escravos contribuíram para o desmantelamento da escravidão no Brasil. Dom Pedro II, apesar de estar doente e debilitado fora do Brasil, estava feliz com a assinatura da Lei Áurea. É importante ressaltar esses aspectos, porque a relação da família imperial com os negros em seu tempo é pouco explorada por nossos historiadores. Tivemos uma festa abolicionista na escravatura. Na biografia de José do Patrocínio, há um relato dos acontecimentos que se seguiram à abolição da escravatura. Foram dias de festas, uma semana inteira de festividades e discussões. A população brasileira aguardava a abolição, os castigos públicos não funcionavam mais e incomodavam a sociedade de uma forma geral. No dia 17 de maio de 1888 foi celebrado uma missa campal em ação de graças pela abolição da escravatura no Brasil, que contou com a presença de mais de 30.000 pessoas. Machado de Assis tem uma frase famosa sobre a comemoração da abolição da escravatura no Brasil. Abre aspas. Foi o único dia de delírio que me lembra ter visto. Fecha aspas. Atualmente, o movimento negro tem uma visão de si mesmo como rejeitado pela sociedade brasileira e, portanto, aborda o tema da dívida histórica com causa da escravidão e do mesmo menosprezo. Isso é um debate que se dá muito na sociedade atual. José do Patrocínio, com seus jornais, trazia a público a insatisfação com a escravidão. Seus discursos abolicionistas eram sempre repletos de pessoas, já no século XIX. Tendo a crer que, ao libertar os escravos no Brasil, a sociedade comum da época cometeu grandes erros em não dar educação e integrar os escravos libertos na nossa sociedade. Poucos negros livres da época tinham essa integração. Há uma gravura do padre José Maurício Filho, mulato de uma lavadeira, que era o maior improvisador de órgãos do mundo na sua época. Já naquela época, figura negra, ele foi tirado do anonimato por Dom João VI, que o levava para tocar em suas festas. Através do seu próprio talento, ele venceu os preconceitos, mesmo nos tempos coloniais.
Foi assim também com Francisco de Paulo Brito, o primeiro editor brasileiro, Machado de Assis, André Rebouças e Luiz Gama. Nomes muito importantes na luta abolicionista, que infelizmente raramente são mencionados. O negro brasileiro não é uma figura de segunda classe, como foi representado. O negro brasileiro sempre foi e sempre será um lutador e um dos construtores da nossa sociedade. E como sempre relato, a cor da pele ou raça não importa. O que importa é que somos todos da raça humana e não podemos admitir divisões na minha concepção. Portanto, somos todos iguais, sem distinção de raça, cor, gênero ou credo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui, deixa aquele joinha legal e ativa o sininho. Assim você não perderá nada das novidades do canal. Em próximos vídeos eu vou abordar a questão dos quilombos e como se formaram no Brasil. Também vou abordar a história a partir da chegada da família real no Brasil e o golpe da República perante a monarquia aqui existente. Eu despeço de vocês com a reflexão. Não importa a nossa cor de pele, credo, gênero, somos todos da raça humana e, portanto, iguais em concepção. E não podemos nos dividir. Um povo é feito com educação e igualdade de oportunidades. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau!